Graça e paz. E aí, como é que você está passando aqui para gravar uma mensagem, uma palavra que Deus cobrou de mim cobrar para compartilhar com você, e a gente tem que fazer aquilo que Deus manda. A palavra que eu quero compartilhar hoje está lá no livro de Mateus 19, a partir do versículo 16. E eu vou ler a palavra, eu poderia somente contar a história, mas a leitura da palavra é importante. Então vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim, Mateus 19, versículo 16. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Vou repetir a pergunta. Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. E o versículo 24 e o versículo 26 diz assim, Jesus diz assim: E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus, no reino de Deus. Sendo assim, quem pode ser salvo? Os discípulos perguntam, né? Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Essa palavra que é repetida no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17 a 22, Lucas, capítulo 18, versículo 18 a 23, na minha palavra está intitulada da seguinte forma, na minha Bíblia, aliás, está intitulada da seguinte forma: O jovem rico e o perigo das riquezas. Amados, esse Evangelho de Mateus relata a situação de um jovem rico que chega para Jesus e faz a seguinte pergunta: que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Talvez essa seja a pergunta de muitas pessoas. Que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Que farei eu de bom para entrar no reino dos céus, para entrar no reino de Deus? Interessante essa palavra, porque antes, no mesmo capítulo de Mateus 19, versículo 3, Jesus critica aqueles que estavam querendo impedir as crianças de chegarem até ele. Jesus diz, em resumo: Deixai vir a mim os pequeninos, porque o reino dos céus é deles, né? Em outra passagem, Jesus diz: Só entrará no reino dos céus aquele que for como criança. Isso traz uma mensagem muito importante, que fica claro nessa palavra também. Essa palavra aqui do jovem rico, Mateus 19, 16, podem ser equivocadamente interpretadas na medida em que muitas pessoas podem achar que Jesus está dizendo que é possível comprar a vida eterna ou comprar a salvação, porque aqui ele diz assim: Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue. Então muita gente pode interpretar equivocadamente e achar que a salvação é algo que está disponível, a vida eterna é algo que está disponível para compra. E na verdade não é essa a intenção da palavra. A gente vê aqui que um jovem rico e presunçoso chega para Jesus indagando a Jesus o que fazer para ganhar a vida eterna. E Jesus muito claramente diz àquele jovem: cumpra os mandamentos. Mas quando Jesus diz isso àquele jovem, Jesus na verdade está fazendo um teste com aquele jovem, porque Jesus quer ver qual é o grau de humildade, qual é o grau de dependência que aquele jovem tem para com Deus. E aí o jovem responde: todos esses mandamentos, em resumo o jovem diz isso, né? Todos esses mandamentos eu já cumpro, né? E Jesus diz assim: então, se você já cumpre tudo isso, venda os seus bens, distribua a sua riqueza entre os pobres, venha e siga-me.
Quando Jesus diz isso, ele não está querendo dizer que o reino de Deus está disponível para compra, mas ele está querendo mostrar a fraqueza dos jovens, porque um dos mandamentos que Jesus diz àquele jovem que ele deve seguir é o de amar o próximo. E na hora que Jesus diz assim, ó, desfaça-se de todas as suas riquezas e distribua aos pobres, aquele jovem não foi capaz de obedecer o que Cristo mandou, o que revela um apego daquele jovem às riquezas e uma falta de amor ao próximo, né? Além de uma não disposição, uma inexistência de disposição do jovem de obedecer a Cristo. Então, quando Jesus diz a ele, vende tudo o que tu tem, distribui entre os pobres, vem e segue-me, e aquele jovem, ele se recusa a fazer isso, isso mostra uma certa, uma certa fraqueza daquele jovem que tinha chegado perante Jesus, achando que era perfeito, porque cumpria todos os mandamentos, e revela, na verdade, a incapacidade daquele jovem de cumprir todos os mandamentos, porque aqui no versículo 19, Jesus diz ao jovem, como um dos mandamentos, honra teu pai e tua mãe e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se ele não era capaz de vender tudo o que ele tinha, distribuir entre os pobres, é porque ele não era capaz de amar o próximo. Então é como se Jesus dissesse, ó, você chegou para mim dizendo que cumpre tudo, e na verdade a ordem que eu estou lhe dando, que você é incapaz de executar, revela que você não ama ao seu próximo. E aí, diante desse contexto, o jovem sai triste, né, porque ele era uma pessoa, um jovem rico, e os discípulos, Jesus vai explicar aos seus discípulos e vai dizer a eles essa frase que é muito conhecida, que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí, por quê? Porque o problema não é a riqueza, mas o problema é o apego às riquezas. O problema é colocar as riquezas no lugar de Deus. O problema é depender das riquezas e não depender de Deus. Aquele jovem revelava que, na verdade, ele dependia das riquezas dele, ele não dependia de Deus. A falta de obediência do jovem quanto a distribuir os seus bens entre os pobres revelava, na verdade, uma dependência do jovem para com as riquezas e não uma dependência para com Deus. Na medida que Jesus diz, aqueles que são como crianças, esses são os que vão entrar no reino de Deus, ele está querendo dizer que para entrar no reino de Deus é necessário depender de Deus. Né? E aí os discípulos, Jesus diz aos discípulos, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, porque muitas vezes o rico ele se apega às riquezas, ele depende das riquezas, ele coloca o seu coração nas riquezas e isso afasta-o de Deus. E aí os discípulos perguntam, né? Os discípulos perguntam a Jesus, sendo assim, quem pode ser salvo? E Jesus responde, ser salvo é impossível para o homem, mas para Deus é possível. Ou seja, Jesus está claramente dizendo que a salvação não é uma obra humana, a salvação não é algo que está disponível ao homem para o homem adquirir com a sua riqueza, não é algo que está disponível ao homem para o homem adquirir com os seus méritos, entrar no reino dos céus, passar dessa vida para a próxima vida, para a morada eterna com Deus, com Jesus no reino dos céus, não é algo que está disponível para que o homem alcance com suas próprias forças, mas é algo que está que depende unicamente da graça de Deus. A salvação é algo que depende de Deus, é um presente de Deus para o homem, não depende de méritos humanos, porque se fosse assim, Deus estaria sendo injusto. Os ricos, eles teriam mais condições de alcançar essa vida eterna do que as pessoas que têm menos condições econômicas, e Deus ele não é injusto. Ele deixou o reino dos céus acessível a todos de forma igualitária, né? Por isso que Jesus diz aqui, e isso é impossível aos homens, ou seja, a salvação é impossível aos homens, ela só é possível a Deus. E aí, para completar essas palavras, lá em Romanos 10, o versículo do 1 ao 10, né? Paulo vai falar aos romanos, né? Vai falar sobre os judeus que rejeitaram esse presente que Deus deu aos homens. E como foi que Deus deu aos homens o presente da salvação? Ele deu aos homens o presente da salvação através de Jesus Cristo. E aí Paulo vai dizer, olha, os judeus,
eles rejeitaram esse presente porque eles confiaram nos seus próprios méritos, eles confiaram em que cumprir a lei, criar disposições acerca do cumprimento da lei, fará ou faria com que eles entrassem no reino dos céus. Então os discípulos, os judeus, eles não quiseram o presente de Deus, né? E aí Paulo vai dizer, não é preciso subir aos céus para encontrar com Deus, não é preciso descer à terra para retirar Jesus dos mortos, porque essa obra de vinda de Cristo, morada de Cristo aqui na terra, vivência de Cristo aqui na terra como homem, sentindo todas as dores que eu senti, como você sente, como eu sinto, porque ele só não foi igual a nós no pecado, tudo isso Deus realizou. Inclusive ele realizou esse presente da salvação, entregando Jesus Cristo na cruz do Calvário para morrer pelos meus e pelos seus pecados, né? E Paulo vai dizer aqui em Romanos 10, versículo 9, que para receber esse presente da salvação, porque a salvação é presente, a salvação não é um produto que está disponível na prateleira para que a gente vá lá e compre, para que a gente vá lá e adquira com nossos próprios méritos. Não, a salvação é presente. E aí Paulo vai dizer lá em Romanos 10, versículo 9, como é que você ganha esse presente, né? Paulo vai dizer assim, ó, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então está muito claro na palavra. Para ganhar esse presente que é de graça, é necessário você declarar. Confessar significa declarar, concordar com aquilo que Deus já estabeleceu, que Jesus é o Senhor. Então é necessário que nós confessemos, nós declaremos com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor. E é necessário crer com o coração que Ele ressuscitou dentre os mortos. Porque na medida em que eu creio que Ele ressuscitou entre os mortos, eu creio que todos os meus pecados, eles foram perdoados em Cristo Jesus. Que através dessa morte e ressurreição de Jesus, nós fomos redimidos e fomos religados a Deus, tendo acesso direto a Deus através de Jesus Cristo. Então, amados, a salvação, a vida eterna que esse jovem chegou perguntando a Jesus o que é que devia fazer, ele não é algo que a gente compre, não é algo que está à nossa disposição para compra. A salvação, ela é de graça, ela vem pela graça. E a graça é um favor imerecido. Na verdade, nem eu, nem você merecíamos que Jesus Cristo, que Deus entregasse Jesus Cristo para morrer na cruz, para que os nossos pecados fossem redimidos, para que a gente tenha acesso direto a Deus. Nada disso a gente merece, é de graça. E como é que eu alcanço salvação? A palavra do Senhor diz, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então é necessário confessar com a boca, declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Isso é uma confissão pessoal. Você já confessou que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? Isso é muito sério, porque quando a gente confessa que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, nós admitimos a submeter-nos à vontade do Pai. Você já confessou que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? Você crê com o seu coração que todos os pecados que você cometeu, mais sérios ou menos sérios, né, foram perdoados ou são perdoados por Cristo Jesus, na medida em que você crê que a ressurreição de Cristo tem esse poder? Você já confessou? Se não confessou, eu lhe faço o convite nesta tarde. Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Creia com o coração que Jesus Cristo ressuscitou dentro dos mortos para lhe dar a possibilidade de ter acesso direto ao Pai. Então, não pense como esse jovem que você vai comprar a salvação. Nem tampouco Deus está dizendo que se a gente ajudar as pessoas, a gente vai obter salvação. Não, a salvação é de graça, é impossível para os homens, é possível para Deus na medida em que Ele entregou Jesus Cristo naquela cruz. Mas é claro, amados, que o fato da salvação ser de graça não nos exime de amar ao próximo. E é claro que todas as obras de beneficência que o ser humano faz, ele não vai garantir a ele a salvação, né? Mas na medida em que você confessa Cristo como seu Senhor e Salvador, aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e na medida em que você crê que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, você passa
a querer amar ao próximo, você passa a querer ser sal da terra e luz do mundo, como a Bíblia diz, e amar ao próximo. Então, amar o próximo não é um requisito para a salvação, mas amar ao próximo é uma decorrência da salvação. Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Você já aceitou? Né? Tem gente que diz assim, eu já aceitei, mas deixa eu lhe fazer uma palavra. Você já confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Você já disse assim, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador e eu creio que Ele ressuscitou entre os mortos para redimir os meus pecados. Você já fez essa confissão pessoal? Se não fez, eu lhe convido a fazer, porque é assim que a gente herda a vida eterna. Fique na paz de Jesus, tenha uma semana abençoada e aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Beijo no coração.